Bom dia, graça e paz, meu amado e querido irmão, ouvinte da palavra do Senhor, louvado seja o nosso grande e eterno Deus, por mais um dia na sua presença, mais um dia que Ele nos concede pela sua infinita graça, amor, paz, bondade e misericórdia. Gratidão a esse Deus maravilhoso por tudo que fez, por tudo que faz e pelo muito que vai continuar fazendo em nossas vidas, assim nós cremos em nome do Rei Jesus. Juntamente com esse dia maravilhoso, Ele tem nos liberado uma palavra genuína, uma palavra poderosa dos mais altos céus aos nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Louvado seja Deus por essa palavra aos nossos corações nessa manhã. Queridos, o Espírito Santo de Deus tem algo a nos revelar, a nos declarar à luz da palavra de Deus. E a Bíblia diz que fala de um homem chamado Eucana. E Eucana, ele tinha duas mulheres, uma por nome Ana e outra por nome Penina. Ana era estéril, né? Deus cerrou a madre de Ana para um grande propósito. Louvado seja Deus, que Deus queria cumprir na vida de Ana. Porém, Penina tinha muitos filhos. A Bíblia diz que de ano em ano seu esposo, Eucana, subia a Siló para sacrificar ao Senhor e adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele subia a Siló, ele levava consigo Ana e também levava Penina e seus filhos. E a palavra de Deus diz que no dia em que Eucana sacrificava ali ao Senhor, a Bíblia diz que ele dava porções excelentes a Penina, sua esposa, e a todos seus filhos e a todas suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque a amava. Guarde isso no seu coração, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, meus amados, que todas as vezes Penina irritava a Ana excessivamente, ou seja, abusivamente. Era uma irritação constante. Ela zombava de Ana de uma maneira abusiva, excessiva. Louvado seja Deus. E talvez você já tenha entendido o que Deus quer falar por intermédio da sua palavra ao teu coração nessa manhã. Não sei se você parou para pensar, mas talvez essa perseguição, talvez essa afronta, talvez esse levante, a qual o inimigo tem se levantado contra você, essa inveja, essa zombaria do inimigo contra a tua vida, sabe por que é? É porque você é amada, louvado seja Deus, é porque você é amado do Senhor, louvado seja Deus, é porque Deus colocou um brilho na tua vida e esse brilho tem incomodado o inimigo, porque esse brilho que Deus colocou na tua vida, louvado seja Deus, muitos têm visto e têm te amado, mas te amado com o amor de Cristo, te amado com um amor verdadeiro, e quando o inimigo olha para você, ele sente inveja, louvado seja o nome do Senhor. Por isso esse ataque, por isso essas afrontas, por isso essas perseguições, sabe por quê? Porque você é amada de Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer uma coisa para você, Ana não nasceu estéril, Deus cerrou a madre de Ana para um grande propósito. Deus tem um grande propósito para cumprir sobre a tua vida, meu amado, minha amada, irmão em Cristo Jesus, ouvinte da palavra de Deus, você que crê nesse Deus grande, nesse Deus onipotente. Deus tinha um propósito sobre a vida de Ana, louvado seja Deus, mas Ana iria entender, louvado seja Deus, que para viver os propósitos de Deus tem que suportar, louvado seja Deus, o processo. E é isso que nós devemos entender, que o nosso Deus é um Deus de mistério. Louvado seja Deus. O nosso Deus, meus amados, é um Deus que tem propósito. Agora, até Deus cumprir o propósito na nossa vida, não quer entender, louvado seja Deus, os mistérios de Deus, mas supere o processo. Louvado seja Deus, porque verdadeiramente esse Deus de propósito, ele vela para cumprir com a sua palavra. Ele é fiel para cumprir as promessas que tem sobre a mim e sobre a tua vida. A Bíblia diz que Eucana amava Ana, louvado seja Deus. Ana, meus amados, não dava filhos a Eucana até então, mas ele a amava, louvado seja Deus. Você não vai ver a palavra dizendo que Eucana amava Penina, mas ele amava Ana. Então eu quero essa palavra para você, meu amado, minha amada em Cristo Jesus, ouvinte da palavra de Deus. Ei, Deus tem propósito para cumprir sobre a tua vida. E talvez você olhe para você e você diga assim, eu não mereço, porque eu sou pequeno, louvado seja Deus, eu sou incapaz, mas eu quero dizer uma coisa para você, o Deus que te escolheu,
Ele olhou para você da maneira que você era e ele viu em você virtude. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele vai sim cumprir os propósitos dele sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então eu quero dizer uma coisa para você. Penina, ela irritava Ana abusivamente. E a Bíblia diz que Ana não comia, só chorava. Ei, eu quero dizer uma coisa para você. Para de chorar. Para de dar atenção às afrontas do inimigo. Louvado seja Deus. Você não parou para entender que tudo isso é inveja dele. Que tudo isso é porque ele vê que tu és escolhido, escolhida de Deus. Louvado seja Deus, para dar muitos frutos. Louvado seja o nome de Deus, para que Deus cumpra um grande propósito sobre a tua vida. Ei, essas investidas do inimigo contra você, é porque ele vê a glória de Deus brilhando sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não te preocupas não, porque aquilo que Deus te prometeu, certamente ele vai cumprir. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós servimos um Deus que ele abate o exaltado, louvado seja Deus, e exalta o humilhado. Aleluia. Quando Ana percebeu que não adiantava, que não valia a pena gastar tempo com o inimigo, ela foi buscar a Deus. Aleluia. Ela fez propósitos com Deus. Ela confiou no Deus Todo-Poderoso e Deus cumpriu as promessas dele sobre a vida de Ana. Deus cumpriu o propósito dele sobre a vida de Ana. Para de perder tempo, meu amigo, minha amiga, irmão em Cristo Jesus, ouvinte da palavra de Deus, com o inimigo. Para de perder o tempo com Penina, louvado seja Deus. Para de estar perdendo o tempo com Penina, louvado seja o nome do Senhor. Levanta essa cabeça, vai buscar ao Senhor, vai buscar a Deus, porque tu és amado, tu és amada do Senhor, aleluia, para ser próspero sobre a terra. Recebe essa palavra ao teu coração. Deus te escolheu para dar muitos frutos. Deus te escolheu para você brilhar. Deus te escolheu para você ser próspero, mas você precisa entender que para chegar a um grande propósito é preciso também superar e suportar o processo em meio à caminhada. Não perca tempo com Penina, louvado seja Deus. Não empreste o seu tempo a Penina, mas vá buscar o Senhor. Não chore por conta de Penina, não deixe de comer por conta de Penina. Levante a cabeça, porque o Deus que te prometeu, ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.